Olá, bom dia. Hoje é sábado, 24 de setembro de 2022. O tema de hoje é o medo ou os medos. Veja bem que os temas que eu trago aqui são temas que às vezes são sugeridos pelas pessoas e outros que são fazem parte da minha própria inspiração ou de algumas preocupações que eu vou coletando no dia a dia, né? A gente vai sendo despertado para alguns assuntos. Tem muitos assuntos. Aliás, outro dia alguém me perguntou e conversou comigo da onde que eu tiro todos esses assuntos. Na verdade, todos esses assuntos estão aí no universo. De vez em quando eles vêm, vamos dizer assim, eles vêm para mim e eu vou pesquisar um pouco e tal e trazer para refletir, porque todas as minhas lives, elas são apenas reflexões. Eu não tenho o intuito, tipo assim, de converter ninguém a isso que eu falo. Não tenho esse interesse, né, de, sabe, converter as pessoas e nada disso. É apenas compartilhar algum conhecimento, algumas vivências. Apenas isso, na verdade. O intuito, na verdade, é levar as pessoas a alguma reflexão sobre os temas que eu trato. Tá? Semana passada, por exemplo, eu tratei do tema do uso da mente, né? Que já fazem 2 semanas que eu tenho falado sobre esse assunto e escrevi também, já publiquei. Quem quiser assistir, ver, né? Tá no meu site, viverconsciente.com.br. Também está no site somostodosum.com.br. E está no Facebook e está no YouTube em forma de live, né? Entendeu? Então é isso. Mas essa reflexão, o medo, né? É interessante, né? Quando eu estava pensando a respeito, desde que a gente nasce, o medo já está presente. Eu penso até que em alguns momentos, enquanto você ainda está na gestação, é possível que alguns medos já surjam na criatura, principalmente na formação, né, do lado emocional da pessoa, da psique dela. Então, o medo ele está presente. Talvez não com esse nome, medo. Imagina você lá no útero da sua mãe e já sabendo elaborar, ó, tô com medo, né? Não é assim. Mas são sensações. Sensações, digamos assim, que criam receios, que antevêm perigo. Né? E depois que você nasce, estamos falando da criança, estamos falando de nós crianças, tá? Então depois que você nasce, infelizmente, viu? A maioria dos pais, maioria mesmo, quase que todos, primeiro que eles têm medo. Eles têm os seus próprios medos. A mãe, por exemplo, né? Às vezes, enquanto está na gestação, ela é uma corrente de medos. Medo de perder o bebê, medo disso, medo daquilo. E a nossa sociedade, ela é carregada de medos. Para muita gente, às vezes, uma gravidez parece que quem está grávida, tá? Que é a mulher, que ela está doente. Então tem
o pessoal em torno, né, do entorno. Então o pessoal fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não sei o quê, papapá, quer dizer, tudo é medo. Medo de que aconteça alguma coisa com a pessoa que está grávida e com o próprio bebê que está em gestação. A nossa sociedade, de forma geral, tá? Ela é prenhe de medos. Ela tem uma coleção de medos, medos reais, medos irreais, né? Medos imaginários. Né? Existe um histórico de medo na nossa sociedade. E então, quando a criança nasce, esses medos, grande parte deles, são transferidos para a criança. Tá? Diretamente ou indiretamente. Então dá para dizer assim que você já nasce com um certo medo, com receio, com algum temor. E a maioria dos pais, eles reafirmam esses temores. Pais e família, né? Reafirmam esses temores. Mas naquela coisa na trajetória educativa, vão aparecendo N medos que os pais ou aqueles que estão no entorno, os substitutos, vão colocando para a criança. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode comer isso, isso vai fazer mal, isso, quer dizer, é uma loucura. Além desses medos, assim, tipo o bicho-papão, né? Você já ouviu falar no bicho-papão? Né? Que está no imaginário de muitas crianças, que vão sendo colocados esses medos, né? O bicho-papão é um bicho do mal, né? Então, se você não obedecer, o bicho-papão vai te pegar. E tem outros subterfúgios, né, que os pais usam para assustar a criança, para ganhar a obediência da criança. Eu falo que às vezes tem pais que querem criar filhos como se fossem domesticá-los. E como é que você vai domesticar? Através do medo. Infelizmente. Eu falei essa palavra infelizmente porque é infelizmente mesmo. E aí você vai observar que você vai para a escola, os professores, a maioria, também já tem esse arquétipo, né, do medo. Então, também vão colocar medo na criança, seja qual for a escola. Porque a forma, veja bem, os adultos são tão pobres, né, pedagogicamente, que eles acham que a forma melhor de educar a criança é através do medo. Então, essa pedagogia do medo, ela está inculcada em nós todos. Se a gente não fica esperto, não aprende, não vai buscar conhecimento, a gente vai repetindo esse modelo do medo. Então você vai criar crianças através do medo, através de mandatos. Mandatos são ordens verbais, e às vezes não verbais, dadas à criança, que vão suscitar nela medo. Eu lembro da minha infância. Minha infância foi meio complicada e tal, mas eu não estou aqui para contar a história dela toda, mas só essa questão. Então, quando eu fui adotado de 1 ano e meio, 2 anos, a 7 anos, tá? São os meus pais adotivos que eu os tenho como os meus pais.
Então, embora as intenções fossem as melhores, existia essa coisa do medo. Medo disso, medo daquilo, etc. Por exemplo, nesse período que eu fui adotado, eu não passava do portão da casa para a rua. Tá? Era uma forma da minha mãe me proteger, lógico. Então ela dizia, você não vai brincar na rua, porque na rua tem moleques, né? Lá, era lá no sul, né? Então lá na rua tem guris que são assim, piás que são assim, né? E você vai aprender coisa ruim, etc, etc. Tá? Tudo bem. Ela estava tentando me proteger e me protegeu. Mas existiam esses medos. Eu ouvia dentro da família, porque eu tinha vários primos, né? Tinha tios, tias, avó, né? Se você ouvia aquelas falas para colocar medo. Não faça isso, não vá ali, não... mil coisas. Vocês já sabem como é que é essa parte da criança na infância. Então, tudo bem. Eram até coisas ingênuas. Como eu era muito inteligente, lógico que eu percebia que tinha coisas ali que não era bem assim. Mas você obedecia, certo? Aí minha vida deu uma reviravolta. Fui tirado da família adotiva pela minha mãe biológica, um padrasto que apareceu, né? Fui espancado por esse padrasto, etc. E acabei que o juiz de menores acabou me internando para minha proteção, né? Me internando em orfanatos. Então eu vivi de 8 anos, desde os 7 anos eu vivi, né, na rua, fugindo dos espancamentos, e acabei indo para esses orfanatos, abrigo de menores, educandários, né? Tinha vários nomes, mas é a mesma coisa. Então quando eu cheguei no primeiro orfanato, que era um educandário, esse educandário ele era dirigido por freiras. Então era uma escola dirigida por freiras, um educandário, freiras, e tinha lá um padre, né? Sempre tem um padre lá. Então aí começou, então a pedagogia lá era baseada principalmente no catolicismo. Então lá os medos eram transcendentais, tá? Que era o medo do diabo e medo de Deus. Quando eu falo medo do diabo, é esse diabo que o pessoal inventou aí, né? Diabo e similares. Coisa ruim, né? Chifrudo, etc. E Deus também. Então você vivia, veja bem, né? Tudo muito bem intencionado, tá, gente? Quer dizer, tudo pro seu bem. É assim que os adultos falam, né? Isso é pro seu bem. Então, lá o medo era esse. O medo, né, do lado ruim do espiritual, né, digamos assim. Então, era o tempo todo baseado nisso a pedagogia. Se você fizer isso, o Papai do Céu não gosta, né? O Papai do Céu castiga e por aí vai. Ou então, o capeta toma conta de você. Se você morrer, você vai para o inferno. Essas coisas todas, né? Então já vem mais uma leva de medos. Eu fiquei 5 anos, acho, mais ou menos, nesse educandário. Então, nesses 5 anos, a ordem era essa aí, a pedagogia.
E então o medo estava sempre presente. Né? Tudo que você fizesse estava baseado no medo, porque se eu faço algo, eu faço as coisas boas por medo de que se eu fizer alguma coisa ruim, vai me acontecer alguma coisa, algum castigo, digamos assim. Tá? Aí eu passei para outro abrigo depois, aos 13 anos, eu fui para outro abrigo, onde fiquei até final, né? Passei para mais 2 abrigos. E mas tudo era baseado no medo, vocês entendem? Então isso é você se amolda às situações baseado no medo. Mas eu estou falando assim dessa parte da infância, da criança, para que vocês entendam como é que funciona isso na cabeça das pessoas. Agora, se você pegar historicamente, essa questão do medo sempre existiu. Essa pedagogia do medo faz parte, inclusive, da maior parte das religiões. Essa, por exemplo, eu tive lá no educandário católico, fazia parte. E não era só. As coisas não eram ditas só para você porque você era criança, porque por os adultos também era dita a mesma coisa. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai levar castigo, etc. Essa história do Kandari é interessante, que eu já falei isso de outra vez, que eu acho meio irônico, né? Que eu tinha horas que eu não sabia de quem que eu tinha mais medo. Se era de Deus ou do demônio. Essa era a situação que era colocada para mim. Né? Eu levei muito tempo, por exemplo, para superar um trauma de medo de chuva. Chuva com trovoada, com raio, né? Porque eu tinha medo que quando acontecesse isso, né, quando chovia, dava aqueles trovões e raios, que se eu não tivesse confessado, se eu morresse ali numa hora daquela, numa trovoada daquela, num raio daquele, eu ia para o inferno. Entende? Mas o medo, então, ele existe em todos os tempos, na verdade. Faz parte da civilização, essa pedagogia do medo. Só que aí a gente precisa entender, sabe? Quando você já é adulto, você precisa entender que nem todos os medos são reais. Que existem medos que são colocados no nosso imaginário. E existem medos que nós cultivamos no nosso imaginário. Existem medos, né, na área psicológica, por exemplo, medos que são irracionais, que não existe nenhum sentido ter medo, mas que as pessoas têm medo. Né? E por que eu estou falando tudo isso, né, sobre medos? Porque é importante pensar sobre isso. Você tem medo de quê? O que realmente te assusta? Será que é real ou é imaginário? Será que todos os medos que você tem, eles têm sentido, razão de ser? Será que você não está vivendo uma vida submisso a medos apenas? Você não tem uma consciência das coisas, você tem medo de muitas coisas, digamos assim. Hoje em dia, por exemplo, agora no Brasil nós estamos num período eleitoral, né? Então você vê, mas não é só agora, né? Desde a última eleição de 2018, o Brasil vive sempre sob a égide do medo. Tá? Ué. Tá, ainda veio a pandemia para aumentar isso. E quando você está na ignorância,
tudo gera medo. Porque tudo que você desconhece gera medo. E existe um povo aí que usufrui dos seus medos. Que usufrui dos seus medos. Que quanto mais medo você tiver, melhor para eles. Por quê? O medo também é um instrumento de dominação. Muitas pessoas são dominadas através do medo. Se você observar essa questão política que eu estou falando, eleitoral, etc., você vai ver que tem gente que aposta o tempo todo em colocar medo nas pessoas. Outro dia, aquelas coisas, existem medos, inclusive, existem medos que são utilizados há mais de 200 anos, digamos assim, né? Por exemplo, o medo do comunismo. Isso é usado, gente, desde que eu era criança. Isso é usado para impedir que as pessoas pensem diferente. Não é impedir que as pessoas venham a implantar o comunismo no Brasil, porque nem existe essa condição. Nunca existiu essa condição. Essa é a grande verdade. Historicamente, nunca existiu uma condição de implantar comunismo no Brasil. O comunismo visto por esse ângulo, né, negativo, certo? Nunca existiu. Nós não temos índole, não temos nada, nenhuma condição, não tínhamos e não temos nenhuma condição para se tornar um país comunista, né? Cujo modelo era aquele modelo da União Soviética, que já não existe mais. Né? Então, esses medos são colocados. E a pessoa ignorante, a pessoa que não tem noção nenhuma, que não tem conhecimento, ela embarca. Entende? Então, de repente, eu estou dando exemplo, tá, do comunismo. Que é um troço que está aí até hoje, gente. As pessoas querendo colocar medo nos outros por coisa que elas nem conhecem, na verdade. Mas por causa da propaganda. Porque existe uma propaganda, veja bem vocês, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, existe uma propaganda massiva contra o comunismo. Porque existia a Guerra Fria, não é? Então era assim, a União Soviética e os Estados Unidos e os seus aliados. Então, o que é? É uma guerra muito grande de propaganda também. Então, o comunismo era coisa do capeta. E foi propagado dessa forma pelos americanos, principalmente, e foi propagado para todos os países que estavam sob o domínio dos americanos, que é o caso do Brasil e da América Latina toda. E nós sempre fomos dominados pelos Estados Unidos. Nós fazemos o que eles querem, entendeu? É só estudar isso que você vai entender. Mas eu não estou para falar só desse assunto, estou falando dos medos. Então, hoje, em 2020, depois de tudo que nós já passamos, né, ditadura militar, etc., redemocratização, né, e tal, nós estamos aqui de novo, pessoal, espalhando medos. Espalhando medos. E as pessoas, uma parte delas, acreditando nesses medos. É complicado isso, né? Eu lembro, eu estou trazendo para vocês entenderem tudo, o medo está em tudo. Então,
eu lembro que em 1989, a campanha presidencial, né, o, o candidato que ganhou a eleição, que foi o Collor, ele e a Rede Globo e todo o sistema da elite, né, dos jornais, todo o sistema da mídia, que era tudo dominado e tudo era né, favorável ao Collor, que eles colocavam o tempo todo isso. Né? Se o Lula ganhar, eles vão tomar sua casa, eles vão tomar sua bicicleta, eles vão tomar seu patinete, eles vão tomar sabe, tudo que você tivesse. Se você tivesse duas bolas, eles tomam uma bola você. Se as crianças, meninas, tivessem duas bonecas, eles iam tomar as bonecas das crianças. É uma loucura, gente. Isso aí. É irônico, né? Parece até um stand-up. Né? É isso. Então, o que é o Collor e a turma dele, e a Globo e todo mundo falava: olha, eles vão tomar tudo de você. Se você tem uma rocinha lá, a rocinha, eles vão tomar de você. O MST vai tomar de você. Entendeu? Então, era o tempo todo esses medos. E aí eu vou contar para vocês só o resultado disso, né? Aí o que aconteceu? O Collor ganhou a eleição e logo de começo confiscou o dinheiro da poupança de todo mundo. Entendeu? Era o Lula que ia pegar a casa dos outros, né? A bicicleta, o patinete, né? Sabe? Tudo. O skate, né? Na época tinha pouco skate. Mas ia tomar. Daí o Collor ganhou a eleição e o que ele fez? Praticamente tomou as poupanças de todo mundo. Confiscou as poupanças de todo mundo. Teve gente até que se suicidou porque perdeu as poupanças. Ficaram desesperados, etc, né? Quer dizer, então, é aquela história, eles colocam medo daqui e de repente aquele que está colocando medo no você que é o mais perverso. Como está acontecendo hoje. Né? Colocando medo nas pessoas e tal. Mas são as pessoas mais perversas são as que colocam medo nas outras. Porque elas não têm o mínimo respeito pelas outras pessoas. Então elas pensam assim, bom, eu vou falar aqui para esse bobão, né, que vai acontecer isso, tal, e ele vai votar em mim. É isso. Então o medo, gente, o medo está presente o tempo todo, né? O medo está presente o tempo todo na nossa vida. A questão é quais medos são reais e quais que são imaginários, quais que são implantados na nossa mente. Por que eu digo isso? Porque você tem que identificar aquilo que te amedronta, aquilo que te preocupa, digamos assim, né? Aquilo que te causa algum tipo de receio. Porque quando esses medos, eles provocam ansiedade. E ao mesmo tempo pode provocar depressão. É um troço muito violento. O medo é um veneno. O medo está dentro das pessoas. Quando ele está colocado ali, ninguém vai para lugar nenhum. Tem gente que tem medo, veja bem, o medo de não dar certo. Isso é um medo real que as pessoas têm. Tem muita gente com esse medo. O medo de não dar certo, o medo de fracassar,
O medo de não dar certo, o medo de fracassar, o que que faz? Paralisa a pessoa. A pessoa não se move em direção ao seu objetivo. A pessoa não se move em direção à sua aspiração, ao seu desejo. A pessoa não se move. Então o medo, existem vários tipos de medos, né? Lógico. Mas é importante observar cada pessoa, cada um no seu espaço de vida, aonde entra o medo nisso. Tem gente que tem medo de se relacionar com o outro. Entendeu? Com o outro, com a outra. Tem medo. Medo do quê? Medo de ser rejeitado. Esse é o medo. N pessoas têm medo de ser rejeitadas, né? Serem rejeitadas. Um número grande de pessoas. Então, para não ser rejeitado ou rejeitada, então a pessoa não convive. Ela evita a convivência. Pelo medo de ser rejeitado. Complicado isso, né? Mas existe. Eu já vivi situações nesse sentido. Porque um dos traumas que eu já tive, tá, gente? Foi o trauma da rejeição. Eu fui abandonado pelo meu pai antes de nascer. Pela minha mãe com 1 ano e pouco de vida. Isso marca a vida de qualquer pessoa, tá? Então, eu vivi muito tempo com esse medo, que é um medo inconsciente, que está dentro da gente, medo de ser rejeitado. Rejeitado novamente. Eu sou muito claro com as minhas coisas, tá, gente? Não tem nenhuma preocupação em falar coisas a meu respeito. Eu sempre, né, já faz tempo, eu tive já muitas dificuldades em relacionamentos ditos amorosos por força do medo da rejeição. Então, qualquer movimento da outra pessoa, você já estava ali, né? Com medo de ser rejeitado. Mas não só relacionamentos, mas relacionamentos todos, com pessoas. Com pessoas. Com amigos, amigas. Sempre você estava em suspense, digamos assim. Será que ele gosta mesmo de mim, esse meu amigo? Será que ela gosta mesmo de mim, essa minha amiga? Não estou falando aqui nem de relacionamentos amorosos, já falei. Então, vivia muito tempo assim, sob o medo da rejeição. Enquanto psicanalista, psicoterapeuta, eu conheci centenas e centenas de histórias meio parecidas, porque as histórias nunca são parecidas, iguais, né? Tem semelhanças, mas não são iguais. De pessoas com medo da rejeição. E aí o que acontece? Se você tem medo de ser rejeitado, você não se entrega nos relacionamentos interpessoais, tá? Que são relacionamentos com pessoas.
Entende? Então, esse é o medo. O medo de ser abandonado permeia a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Então, para não ser abandonado, a pessoa se submete ao outro ou aos outros, para não ser rejeitado. Quer dizer, esse medo de não ser aceito. Quantas pessoas vivem de maneira submissas pelo medo de não ser aceito? Tipo assim, eu não posso dizer não para aquela pessoa, porque se eu falar não, ela deixa de ser meu amigo, do meu colega, minha namorada, meu namorado. Ela deixa de gostar de mim. Ele deixa de gostar de mim se eu não fizer as coisas de acordo com o que ele quer que eu faça, que ela quer que eu faça. Então o medo, vocês perceberam? Eu já passei por vários campos aí. O medo, ele permeia a vida das pessoas. E tem outros medos. Né? Um dia conversando com uma pessoa que naquele tempo estava nas drogas, né? Hoje não está, graças a Deus. Ele no começo, ele falou para mim, mas e os meus amigos? Se eu mudar, se eu parar com isso, e os meus amigos? Aí eu respondi para ele o quê? Eu disse assim, quem é realmente seu amigo ou sua amiga quer você saudável, quer você equilibrado, quer você bem de saúde, quer você progredindo, prosperando. Quem gosta de você realmente quer isso. E aí ele realmente mudou. Porque uma das propostas, né, que eu coloquei para ele na época era o quê? Se você quer deixar esse universo, esse lugar que você está como adicto, né? Que é o viciado, você vai ter que mudar praticamente tudo na sua vida. Você vai ter que mudar, né, as pessoas que você frequenta, né? O núcleo de amizade, etc., você vai ter que mudar, porque senão você vai estar sempre sendo puxado para o mesmo lugar. E muitos outros fizeram isso, tá, gente? Graças a Deus eu conheço N pessoas que fizeram isso. Porque tem gente que diz assim que, não, esse pessoal não tem recuperação. Tem sim. Tem que haver dedicação, tem que haver trabalho e autodisciplina, né? E conhecimento também. Mas muda sim, tá? Então já deixo o meu depoimento que muda. Então, a questão é que os medos, de forma geral, eles, na verdade, impedem você de você ser você mesmo. Estou repetindo várias, né? Você, é com você. Todo tipo de medo, ele te traz algum impedimento. Todo. Esse medo que é colocado na família, esse medo na sociedade, esse medo que põe na política, esse medo que está em todo lugar, né? Põe na televisão, né? Essas coisas todas. É o medo que leva, o medo é colocado o tempo todo na vida das pessoas. E será que você não pode se libertar desses medos? Pode sim. Pode sim se libertar de todos os medos possíveis. Basta que você realmente queira e mantenha firme o seu propósito. Porque a gente vai... eu falo uma coisa assim, né?
eu falo do meu processo, tá, gente? O meu processo, como é que eu fui vencendo isso. Eu falo assim, a gente vai diluindo esses medos, entendeu? Cada dia a gente vai ficando com menos medo. Porque se você vai entendendo a razão dos medos, você chega num ponto que você diz, não tem sentido. Eu falei, do uso da mente, né? Já falei aí algumas vezes. Quando você utiliza melhor a sua mente, sabe aquela. Eu falei de uma mente, de um mecanismo mental que é o lado racional da mente. A racionalidade. A racionalidade, ela te dá elementos, né, para você, sabe, ter um olhar analítico sobre o medo. Analítico, quer dizer, você vai analisar. Né? Quando você entra nessa mente analítica, racional, e reúne conhecimento para isso, e você tem que parar. As pessoas às vezes não querem parar, né? Não é? É aquela história. Você não troca o pneu furado da bicicleta com a bicicleta rodando. Você tem que parar a bicicleta para tirar o pneu que está furado e colocar o outro pneu ou consertar o pneu. A vida é assim. Você tem que parar para redefinir os próximos movimentos da sua vida. E muitas vezes, como eu já falei, esses medos estão implantados em você desde a própria infância. Então você tem que revisitar isso, mas não é para revisitar, para ficar, nossa, olha o que eles fizeram comigo, hein? Você viu? Nossa, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Não é para isso. Você tem que revisitar, né, esse tempo para entender o que aconteceu com você e a partir daí você dispensar isso. Dispensar essa negatividade, o aprendizado negativo, dispensar e adquirir novos aprendizados. Entendem? Então a gente vai criando uma nova pedagogia para dirigir a nossa vida. É um processo autoeducativo. Essa é a realidade. Né? Uma das coisas, assim, para finalizar, assim, então, quando eu falei do meu medo de ser rejeitado, de não ser aceito e tal, né? Quando eu entendi isso tudo, então eu passei a ser eu. Então eu passei a dizer não quando era necessário dizer não. E passei a dizer sim quando era agradável, né, dizer sim. E nem por isso eu fiquei sozinho na vida. Eu tenho amigos, tenho conhecidos, tenho colegas, tenho tudo nesse sentido. Né? Nas relações interpessoais. Conheço pessoas que gostam de mim. Entendem? E vivo bem com inúmeras pessoas totalmente diferentes. Eu me relaciono bem com todas. Então, para finalizar, gente, você tem que pensar. Você tem que usar a sua mente para racionalizar as coisas, para analisar, para ver qual o medo que está te atrapalhando na vida.
Medo de quê? Parece a música dos Titãs, né? Você tem medo de quê? Né? Ok, gente? Então é isso aí. Espero que vocês façam um bom proveito dessa nossa conversa. E apenas isso. E comentem aí, façam seus comentários na minha live. Se vocês gostaram, não gostaram. Podem sugerir assuntos. Eu estou aqui no Facebook, mas também estou lá no YouTube. Então você pode me encontrar nesses canais no meu site viverconsciente.com.br. E se quiser ler meus textos, são muitos textos, você pode acessar varginhaonline.com.br e pode acessar somostodosum.com.br. Só me procurar lá meu nome e vocês vão achar. Ok, gente? Então é isso aí. Paz e luz para todos vocês, tá? Até a próxima live.